Olá, temos mais um capítulo de História da Teologia Cristã. Gosto muito desse subtítulo que Roger Olson dá, 2000 anos de tradição e reformas. Novamente, precisamos dizer que esse não é o vídeo oficial, o final da aula. Este é um resumo arquicompactado dos capítulos de Olson e são postados uma vez por semana, mas visam apenas ajudar a quem está fazendo o curso a entender melhor do que se trata, de uma forma mais condensadinha, rápida. Por isso que os vídeos duram 20, 30 minutos. Este vídeo de hoje não trata exatamente de um capítulo. Olson faz essa divisão nas mudanças de século. Eu chamo de capítulos existenciais, né? Porque ele nos diz de onde vem e para onde nós vamos. Então, é um pouco um capítulo existencial, mas brincadeira minha, tá bom? Entramos então no quarto século e precisamos elencar algumas questões para entender como que a coisa descamba, ao nosso ver, como que a coisa realmente se degrada rapidamente. A história da teologia no século IV ela é inseparável da história do Império Romano. Por volta de 301, ou seja, no início do século, o século se inicia sempre com o ano 1, né? Então, o quarto século, 301, a perseguição imperial que começara com Décio e Diocleciano tinha amainado, né? Ela começa a diminuir. Não é uma questão assim oficial de início, mas começa a diminuir, perde um pouco o vigor. A igreja tinha sobrevivido à perseguição, mas acaba se rendendo à sedução do poder terreno. Isso que nós vamos ver nesse capítulo. E Constantino tem uma visão, né, uma visão cristã, vamos falar disso, e vence a Macêncio, e ele se mantém, Constantino se mantém o sumo sacerdote da religião pagã, a religião oficial do império, até o finalzinho, quase na sua morte em 337, em quando ele se batiza. O grande concílio de Niceia, que é convocado justamente por Constantino, é o que pretende resolver a questão da Trindade. Então esse é o resumo, assim, muito rápido, século IV. Mas precisamos fazer uma síntese para melhor entendermos isso. Na metade do século III, né, ou seja, ao anterior ao que estamos conversando agora, o Império contabilizou 18 imperadores legítimos. Ou seja, nessa conta estamos deixando de lado, né, os imperadores que foram usurpadores, aqueles que foram por legado de pai a filho, diretamente, sem passar pelo Senado, etc. Né? Então, esse período de 235 a 284, muitos deles morreram por causas naturais, mas outros foram assassinados e foram vencidos em batalhas, como a de Macêncio, por exemplo. Né? E isso nos dá uma média de 2,7 anos por cada imperador nesses anos. Novamente, sem contar aqueles usurpadores. Então, a agitação era muito grande. Se você compara com as agitações políticas de um sistema democrático, que a cada 4 ou 5 anos, dependendo do país onde você está, muda, imagina essa situação. Entre os ataques pelo leste dos Sassânidas, os godos pelo norte e a peste de Cipriano de forma interna, os culpados eram os cristãos. Né? Isso é o que motiva as grandes perseguições. Eles são culpados de tudo o que acontece com o império. Evidentemente, eles não estão adorando os deuses, né, que nós tão sabiamente temos unificado entre a religião grega e a romana, então estes são os culpados. Pronto. E aí nós temos que voltar lá atrás, a sanha com a qual os cristãos eram perseguidos e tudo mais. Né? Mas isso vai morrendo com o final do século III. Para o início do quarto já é quase localizado somente. O Senado, com tudo isso, vai se enfraquecendo. Né? No sistema que era herdado do tempo da República, ainda sobrevivia o Senado e ele vai se enfraquecendo com tantas lutas intestinais, né, ou internas, né, com tantos problemas, ele vai
sendo cada vez menos preponderante, menos importante, e precisa então, o império precisa de uma cola, alguma coisa que amalgame o império. Constantino vai encontrar isso no cristianismo. Constantino assume o poder e faz algumas obras, entre aspas, faraônicas, tremendas, grandiosas. Hoje nós falamos de obras grandes e tal, mas o que Constantino faz talvez me faz lembrar talvez de Herodes no primeiro século. E o concílio de Niceia, que depois é ratificado pelo concílio de Constantinopla, quase 60 anos depois, né, oficializa a Trindade. Essa é a nossa síntese. Vamos passar aos detalhes. Muito bom. Constantino. Falar do século IV necessariamente significa falar do Império Romano e, em particular, de Constantino. A perseguição imperial aos cristãos havia acabado já para 301, para o início do século IV. O cristianismo sobreviveu então a perseguições, a execuções em massa, havia construído templos, havia consolidado suas crenças, lembre-se do credo, lembre-se do cânon, né, que nós vimos a semana passada, e tinha uma presença importantíssima em cidades muito importantes do Império Romano. Então, se vamos de oeste a leste, nós temos Leão, Roma, Cartago, e Alexandria embaixo e Antioquia um pouquinho mais para cima. Essa consolidação, essa extensão do cristianismo e essa perseverança sob perseguição, né, e sendo que representavam 5% da população, na estimativa mais baixa, lembre-se da tabela que eu lhes mostrei semana passada, então era um material político, uma carne de canhão importante, né? O cristianismo tinha passado por tudo, mas não estava pronto para o que iria a vir, por uma necessidade. Deixa eu chegar até a conclusão, tá? Temos que tentar vivenciar isso como foi. Então, em 312, Constantino está disposto a lutar contra Macêncio. Ele pede ajuda a qualquer deus que quisesse lhe responder, né, a qualquer divindade, tá? Lhe deu um sinal essa mesma noite, segundo o biógrafo dele, segundo Eusébio, né, ele tem uma visão, e essa visão lhe mostra um símbolo cristão, e lhe diz: sob este símbolo vencerás. Então, ao dia seguinte, eles se preparam com todos os apetrechos de guerra, com seus escudos e tal, e suas bandeiras, e lá estava o símbolo cristão. Acontece que Macêncio cai de uma ponte e morre afogado. Então, bom, o Deus dos cristãos é o Deus verdadeiro, pronto, acabou. Isso não faz com que ele se converta nem muito pelo... nada, tá? Mas tem mais a ver com política de conversão. E nós sabemos, quando falamos de conversão, sabemos exatamente do que falamos, né? Os frutos da conversão não estão em Constantino. Em 313, Constantino promulga, já sendo o imperador, né? Ele promulga o Edito de Milão, que é um edito de tolerância para com a fé cristã. Ele nunca chega a tornar o cristianismo uma religião oficial do Estado. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala, repete e tal, mas não é assim. Talvez é uma forma de reduzir ou resumir Constantino, mas não é assim. Ele se mantém, então, sem batizar até 337, o ano da sua morte, e ele se mantém o sumo sacerdote da religião oficial do Estado, né? Que é uma religião pagã. Muito bom, pagã, né? Feitos de Constantino.
Eu vou morrer, não vou curar meu sotaque. Bora lá! Então, tem 4 coisas que Olson elenca que são interessantes. Eu coloquei feitos de Constantino, mas há aí o número 3 não é um feito dele propriamente, mas mais ou menos como uma intervenção de Constantino, né? Uma situação pela qual Constantino intervém. Com o fim da perseguição oficial, e sendo que essa história de Constantino saía por aí, né? Algumas pessoas que nasceram já na época eletrônica não fazem ideia de como que as notícias se propagavam antes, mas antes do WhatsApp e antes da pólvora, as notícias se propagavam de alguma forma, ou seja, né? As coisas eram sabidas. E pegava bem ser cristão, então passou a ser popular e prudente. Então, Olson usa essa frase: hordas de pagãos inundaram a igreja, né? E essas hordas de pagãos o faziam apenas com o intuito de obter o beneplácito do imperador, né? A casa imperial olhava com bons olhos os cristãos, então, olha, sou cristão a partir de agora. Então, era uma questão político-econômica. Nós não podemos perder de vista isso. Então, essas pessoas que entram aí não contam como convertidos, contam apenas como adeptos, né? Como é que aconteceu hoje? Muito bom. Constantino, segunda coisa, muda a capital de Roma para Bizâncio, né? Que hoje chamamos de Istambul, na Turquia. Né? E humildemente coloca o nome na cidade de Constantinopla. Assim como Stalingrado, Leningrado, Constantinopla, né? E seus muros, que inicialmente foram construídos por Constantino e depois foram ampliados algumas vezes, eles resistiram até 1453, que é a queda já do Império, né? Tipo, era uma estrutura que eu quero mostrar aqui, que era uma estrutura formidável, né? O que derruba os muros de Constantinopla é a nova tecnologia dos canhões desenvolvidos, né? E não a falta de ataque, porque foi muito atacado durante muito tempo, principalmente, né, depois do surgimento do Islã. E dentro dele também nós temos Hagia Sophia, né, que era uma catedral tremenda, permanece até hoje. Em 1953 virou um museu. Não, antes tinha virado uma mesquita, perdão, sob o Império Otomano, e depois em 1953 vira um museu, e agora em 2000 e pouco em diante, acho que é 2004, ela vira uma mesquita de novo. Hoje é uma mesquita, então é muito sui generis, porque você entra, vê um prédio que notadamente com traços do cristianismo antigo, né, do cristianismo de Constantino em diante, né, mas o conteúdo é muçulmano, né? Muito bom. Terceira coisa, que é aí onde eu falo que não é um feito dele, sino uma situação, uma coisa que está aí, que ele tem que lidar, né? O maior cisma que a igreja cristã já havia experimentado acontece no século IV, durante a regência de Constantino. Então, esse cisma é a controvérsia ariana. Bom, Jesus é Deus? Basicamente é isso que está sendo colocado em dúvidas, né? Porque Deus não muda. A base desse problema todo é que Deus não muda, né? Na filosofia grega. Na religião grega, os deuses são qualquer coisa, mas na filosofia, lembre-se que Deus não pode mudar. E isso tinha impactado a forma de fazer teologia, e essa é a razão pela qual Alexandre de Alexandria e Ário acabam se enfrentando com essas questões. Jesus é Deus, ao fim de contas? Porque se ele sofre, se sofre, então muda, e se muda não é Deus, entende? Essa aqui é a questão. Vamos falar mais na aula, isso aqui é só
Mentira gosta. E se sim, como que ele é Deus? E o Espírito Santo, que papel joga nisso tudo? Então, essa é a controvérsia ariana. Essa que é a coisa, e nós vamos ver que temos manifestações ou clones do arianismo até hoje. Por exemplo, a quarta coisa, e agora sim um feito, né, é que Constantino convoca o primeiro concílio ecumênico ou concílio universal, né, que é o concílio de Niceia em 325, justamente para reconhecer o que era a oficialidade da crença cristã. Era uma convocatória pacífica, compulsória. E a imposição do resultado dele também seria pacífico, compulsório. Né? E então a doutrina oficial e formal da Trindade sai desse concílio e tem sua versão definitiva em 381, no concílio de Constantinopla. Por isso que é niceo-constantinopolitano, o credo que sai daí, certo? Muito bom. E então, o que nós podemos adentrarmos nas conclusões disso tudo? O que nós podemos dizer disto? Bom, em virtude de uma ameaça tremenda à sua fé, não à sua prática, pois isso tinha sido bem solidificado durante a perseguição. A igreja cede à sedução e à imposição do império. 50 anos de perseguição direta. Não é 5 dias, nem 50, nem 5 anos. Meio século. Então fica fácil para nós, e essa questão que eu quero trazer durante a aula, fica fácil para nós condenar essa situação. É muito fácil. Mas devemos, me parece, fazermos o esforço de entendermos as razões que nos levaram como cristãos a essa situação. É fácil falar deles, né? Mas como respondemos solidariamente, então nós, aí fica mais fácil entender as coisas. A partir daquele legado duvidoso de Orígenes, vocês vão lembrar a questão do Logos, se o Logos era criado, pré-existente, se era somente uma emanação do mesmo Deus, se Deus sofria mudanças, aquele negócio do raio de sol, né, de que o sol não deixa de ser sol por mais que emane um raio de sol dele. Assim também o fogo, por mais que haja de um fogo saiam 2 fogos, né? Ele não deixa de ser essencialmente fogo. E Orígenes respondia a um problema da questão, mas não a todo. Né? Nós vamos ver que uma das melhores respostas que Alexandre acaba dando para Ario era justamente que, como Ario propunha que houve um tempo em que o filho não era filho, então ele diz, então houve um tempo em que Deus não era pai. Então Deus se muda, então seu argumento não procede. Essa loucurinha por aí. Tá? Agora, toda essa coisa que Orígenes tinha na sua labor, lembre-se que Orígenes foi declarado anos depois, muitos anos depois disso, como herege. Então ainda Orígenes não era herege. Mas o legado dele era contraditório, tanto os do lado de Ario quanto do lado de Alexandre, eles usavam Orígenes para argumentar. Então, o que acontece? Com esse legado, iniciando lá em Alexandria, essa heresia perversa começa a percorrer o império. Qual que é a heresia? Jesus não pode ser divino. Essa que é a questão. Ario acusa Alexandre de sabelianismo, que é a mesma coisa que modalismo. Lembra o modalismo? É um único Deus que tem 3 personas, no sentido de 3 caras, né? Mas é um só. Né? E não como depois vai ser dito, ou como é manifestado na Bíblia, que são 3 pessoas, mesmo sendo a Trindade não é uma coisa que você consiga entender muito fácil pela lógica, né? Mas Ario acusa de sabelianismo. Diz, olha, a Alexandre, né? Ouvi uma pregação dele, parece que Alexandre vai para aquele lado e ele pega isso, ele tem uma birra bárbara com Alexandre, pega isso, parece, e diz, olha, tá vendo? Ele é sabelianismo. E o que acontecia?
o sabelianismo tinha sido condenado como heresia. E desde aquela época para cá, havia imposição do poder do Estado com essas coisas. Não pegava bem ser herege naquela época. Tá? Então, aí, Ario, ao tentar defender-se contra o sabelianismo, ele acaba caindo no adocionismo, que é outra heresia. Então, um caminho muito estreito, muito fino, realmente estreito. Tão grande foi esse racha que o capelão pessoal de Constantino, um tal de Ósio, né, relata para ele a divisão, diz, olha, lá no Oriente a coisa está brava. É melhor o senhor tomar carta no assunto, porque o senhor está querendo usar isso para amalgamar o império, mas lá está tudo dividido. Né? E isso que acaba detonando a intervenção de Constantino, intervenção direta, ele que convoca o concílio e o preside, né, o concílio de Nicéia, e ordena que todos os bispos cristãos compareçam. Tipo, vocês vão se juntar e vão sair daí com uma única posição. Nós vamos ver que acontece alguma coisa parecida no tempo da Reforma, com Zwinglio, não lembro mais, depois vamos ver, né, a respeito da ceia e tal, e eles saem pior do que entraram, né? Mas aqui no caso era ou vocês se colocam de acordo ou você coloca de acordo, são as únicas duas opções que vocês têm, né? Então é o compulsório e vocês vão definir a questão. Ao final das contas, né, esse cristianismo deveria ser, segundo Constantino, a cola que manteria esse império unido. Frase de Olson para terminar. No fim do século, já 400, estamos falando do século IV, então começa no 301 e vai até o ano 400, sempre lembre-se disso. O cristianismo ortodoxo niceno, ou trinitário, que é a mesma coisa, se tornaria a religião oficial do império e começaria a perseguir os rivais. Essa é a notinha triste, né? Porque a partir daí há um vínculo muito estreito entre a religião cristã e o Império Romano. E aí é por isso que a gente insiste, tudo bem, nós somos igreja, somos católicos no sentido de sermos universais, que abrangemos toda a humanidade com o evangelho, também. Somos apostólicos no sentido de seguirmos os ensinamentos apostólicos? Também, é verdade. Está tudo ok. O nosso problema é com a parte romana. Tá bom? Muito bom. Espero que seja útil. Leiam então o capítulo intermediário e o capítulo 9 para quinta-feira. Começamos às 8 da noite. O curso são 1000 anos de história e teremos outros 1000 anos no segundo semestre, se Deus assim o permitir. Obrigado.